O diário do Bitcoin está rompendo hoje essa zona de acumulação que tinha topo mais ou menos aqui na região dos 70.500 dólares, está fazendo um candle forte de alta, um engolfo de alta muito forte, pode ser um candle de ignição para reverter essa baixa, mas será que vai reverter de fato? Para mim ainda tem muito chão pela frente para a gente dizer que isso aqui de fato é uma reversão de tendência e eu vou explicar isso para vocês. Primeiro de tudo, né, o que está acontecendo aqui no diário? Para mim no diário o que a gente tinha aqui era quase que um triângulo simétrico aqui. Se a gente junta os fundos e os topos aqui, a gente vê essa acumulação perdendo volatilidade com o preço se espremendo cada vez mais, enquanto que o RSI fazia uma divergência claríssima, né? O preço aqui fazendo topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais altos, enquanto que o RSI claramente estava fazendo topos e fundos ascendentes aqui. E o que a gente teve foi essa explosão de alta depois do candle de ontem, que foi um pin bar muito forte aqui, mas no contexto que a gente estava, né, não dava para dizer que isso aqui era um sinal forte de entrada, por conta do contexto de lateralização, topos mais baixos, enfim. Até daria para alguém ter arriscado entrar na máxima de ontem aqui, mas para mim não era uma entrada muito óbvia não. E agora ele está subindo aqui, provavelmente vai fechar do jeito que tá ou até acima com uma sombra superior, uma sombra vendedora aqui muito pequenininha aparentemente. Mas olhando para o contexto do Bitcoin como um todo, a gente vê algumas estruturas aqui, eu vou colocar no diário, mas no semanal a gente vai conseguir ver isso com muito mais facilidade, que é praticamente essa região aqui de lateralização no diário, né? Que no diário a gente pode colocar esse caixote aqui mais ou menos dos 97 mil até os 83 mil, né? Que provavelmente vai ser onde o preço vai parar se ele de fato confirmar esse rompimento de hoje, né? Se ele não fizer um bull trap aqui voltar a cair amanhã e nos próximos dias, muito provavelmente ele vai vir buscar essa região desse retângulo vermelho aqui. Mas como eu disse, no semanal a gente consegue ver isso com muito mais clareza, porque no semanal a gente teve esse candle aqui, que é o candle que eu comentava com vocês, que para mim foi o candle que decretou o bear market, né? Esse candle aqui que perdeu o fundo anterior semanal, perdeu essa região de topo semanal aqui também, foi esse candle aqui que teve a mínima mais ou menos lá em 93 mil dólares. E para mim a perda dessa mínima foi o que decretou o início desse bear market, que fez o preço despencar dos 93 até lá embaixo nos 60 mil dólares praticamente. Então para mim, se a gente ajustar aqui pela perda dessa mínima aqui, a gente vê essa região de topo semanal aqui, essa região de distribuição semanal, melhor dizendo, né, que teve esse topo aqui mais baixo que o topo anterior. Então agora, para de fato a gente reverter a tendência de baixa semanal, a gente precisaria fazer um topo semanal acima desse topo aqui. E esse topo aqui está na região dos 93 mil dólares. Então, exatamente aonde a gente perdeu a mínima desse candle aqui de ignição, para mim, da tendência de baixa, né, que eu comentei com vocês lá em novembro, a gente precisaria que essa recuperação semanal chegasse, né, a fazer um topo acima dessa região aqui. Lógico, ele não precisa vir direto, ele pode fazer zigue-zague, pode muito bem fazer isso aqui. E aqui a gente teria essa confirmação, né, de que ele de fato reverteu a tendência, apesar de que se ele fizer esse movimento de zigue-zague aqui embaixo, a partir do momento que ele fizer o pivô de alta, depois desse rompimento aqui, vamos supor que ele faz esse movimento aqui, né, sobe mais um pouquinho, cai no semanal, depois volta a subir, quando rompe esse topo aqui, ele já vai estar fazendo um topo mais alto no semanal, apesar de ainda estar mais baixo que esse topo aqui. Então a gente poderia ter uma entrada até melhor nessa região, e honestamente eu acho que é isso o mais provável de acontecer. Aí a gente pode ter alguns cenários, né? A gente pode ter esse zigue-zague que vai vir até essa região de resistência aqui do retângulo vermelho, voltar a cair, né? Que é o que muita gente já vem apostando, né? Num pullback aqui para voltar a despencar e fazer um novo fundo de bear market aqui, ou de fato romper. Não dá para saber. O que dá para saber é que se isso de fato acontecer, isso aqui é uma oportunidade de compra, isso aqui vai ser uma oportunidade de venda, apesar dele poder romper para cima, né? Se ele romper para cima, reentra. Se ele romper para baixo, a gente sai. Isso aqui pode dar um bom trade se ele de fato fizer um pivô de alta depois disso aqui. Ponto importantíssimo desse fundo semanal que ele está fazendo agora, né? Candle atual é um engolfo de alta de 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de compra muito forte, um engolfo de alta que está engolfando 3 semanas de queda. E quem sabe, né, se não vai engolfar 4 se ele fechar acima aqui da região dos 80 mil dólares no domingo. E um ponto importantíssimo é que RSI entrou em sobrevenda semanal e está saindo da sobrevenda semanal essa semana, inclusive fechando acima da média de 14 períodos no RSI aqui. Como sempre, eu comento com vocês, né? RSI em sobrevenda semanal marca fundo de bear market, né? Então a gente teve fundo de bear market aqui em 2022 com RSI entrando em sobrevenda. Inclusive aqui a gente teve a famosa divergência que eu comentei com vocês, né? Do RSI fazendo o fundo mais alto aqui. E aqui o fundo do bear market de 2018 também a mesma coisa, né? Fazendo fundo aqui nessa região, enquanto que o RSI fazia fundo aqui na sobrevenda. Então a gente pode ver
agora acontecendo a mesma coisa, o RSI em sobrevenda marcando o fundo do bear market. Outro ponto importante aqui é que esse fundo semanal está sendo feito em cima da média de 200 semanas, com um bear trap semanal aqui abaixo dessa média. Outro ponto importante que pode mostrar que a gente está em fundo é o mensal. A gente fez aqui 5 meses de baixa, perdão, né? Isso foi a primeira vez que acontece desde 2018, quando a gente fez 6 meses de baixa, se eu não me engano foi aqui, né? Nessa região aqui a gente fez 6 meses de baixa. Então agora seria a primeira vez que a gente faz 5 meses de baixa desde 2018 e aqui tá com cara de que março vai ser um mês de alta, apesar da gente estar ainda no dia 4, né? Então muita coisa pode acontecer ainda. E no mensal, né, a gente precisaria que o março ou os próximos meses de alta, né, recuperasse essa região aqui que perdeu, que é lá a região de 81 mil dólares, né? Então março ou abril fechando acima de 81 mil dólares, a gente já recuperaria essa região aqui de fundo perdido e poderia estar falando aqui de um bear trap mensal aqui, que um bear trap mensal seria fortíssimo, né? Então aqui eu tô falando aqui de possibilidades, eu acho que a possibilidade de alta acaba sendo maior do que a de baixa, pelo menos até a região dos 93 mil. E se não conseguir romper a região dos 93 mil, aí sim eu acredito que o bear market pode continuar, inclusive perdendo o fundo atual. Outra coisa, né, só para deixar bem claro aqui o que o semanal tá fazendo, né? Essa aqui é a conexão dos fundos lá de 2023 e 2024, essa LTA aqui roxa. E a gente vê aqui o meu indicador de momentum que eu trouxe com vocês nas últimas análises. A gente vê uma divergência claríssima aqui nesse fundo aqui de 86 com o fundo atual do 60, com uma divergência bullish aqui no indicador de momentum, né? E o semanal aqui voltando a linha para fechar acima dessa região de estrutura de mercado aqui dos 72, 73 mil dólares. Então quando a gente vê o gráfico de linha que elimina muito ruído, a gente consegue ter uma noção de que de fato a gente está com cara de fundo semanal. Por enquanto não é muito diferente disso aqui, né? Do que a gente fez aqui, que também tinha cara de fundo semanal, recuperou região de suporte importante aqui de estrutura de mercado nos 92 mil dólares. Então isso aqui também teve cara. A diferença é que aqui a gente não tinha divergência e aqui a gente tem uma divergência semanal forte que pode indicar de fato um fundo semanal aqui, né? Ainda teria espaço de acordo com essa LTA para cair aqui até a região dos 58, 56, 57 mil dólares. Então para resumir aqui, né, eu não acumulei Bitcoin nessa região aqui, tá? Não comprei aqui muito mais nessa região aqui nessas últimas semanas. Como eu comentei com vocês, eu tinha vendido lá na região dos 93 mil dólares e o que eu vou esperar aqui agora é ver se esse fundo semanal de fato se forma. Se o fundo de fato se formar, eu vou sim comprar mais aqui nessa região na confirmação desse price action aqui, desse 1, 2, 3 de compra semanal. Se de fato ele formar e confirmar, eu vou entrar sim nessa região aqui. Não sei onde vai ser, pode ser que seja no 78, pode ser que seja no 80, pode ser que seja no rompimento dessa máxima aqui na região de 74, eu não sei onde é que vai ser a confirmação e se é que vai confirmar, mas eu pretendo comprar aqui e é o que eu falei com vocês, né? Realizar lucro e ajustar stop se ele chegar nos 93 mil e se ele romper os 93 mil, aí sim entrar pesado de novo. Então esse é o meu plano agora com o Bitcoin, beleza? Você pode acompanhar aqui no canal todas as análises que eu faço no Bitcoin, tento fazer pelo menos uma por semana. Só clicar nesse vídeo aqui.